Tem muita gente preocupada com a história do Transferban. Os clubes não estão facilitando para o Corinthians. E será que o clube corre risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro? Eu fui atrás de um advogado FIFA para explicar isso para vocês. Além disso, falar dessa remontagem do elenco do Corinthians após a data FIFA. Bora lá! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá falar de Corinthians, vamos lá que tem muita informação hoje, dividir as pautas hoje em 3 vídeos. Se você está assistindo esse aqui é o primeiro vídeo dessa quinta-feira, então fique atento aqui na Salazar TV, porque subirão mais 2 vídeos com pautas distintas que eu dividi para os vídeos não ficarem muito longos e também bem divididos sobre as pautas em questão, tá certo? Já aproveita, se inscreve aqui no canal. Vou dar o start aqui no meu tempinho também para não me alongar. E é o seguinte, se inscreve aqui, estamos chegando perto da barreira de 20 mil inscritos. Também quero saber de você, deixa aqui nos comentários sobre lives. A gente está estudando o melhor dia para fazer a nossa primeira live. Tem sugestão? Eu estou pensando na terça-feira, mas não tenho certeza ainda, depende da escala lá da Gazeta. Enfim, diz aqui nos comentários também quando que vocês querem a primeira live, que dia é um dia bacana, que horário é um horário bacana e vamos aproximar, estreitar essa relação para a gente fazer a nossa primeira live, tá certo? Até porque aí a interação entre mim e vocês vai ficar muito mais fácil para eu responder os questionamentos e tudo mais. Essa é a ideia, tá bom? Então bora com as informações. Eu conversei com o Dr. Domingos Zainag, que é um advogado acostumado a trabalhar em casos FIFA. Ele também é sócio do Corinthians, além de uma grande pessoa, uma pessoa que eu admiro muito. Fica aqui até publicamente o meu agradecimento a ele, sempre com explicações bem pontuais, bem didáticas para quem não é do ramo do direito. Conversei com ele sobre essa história do Transferban. E o que ele explicou para mim? Tem muita gente preocupada, né? Pô, o Corinthians não conseguiu pagar até agora e se não conseguir vai correr risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro? Não vai perder pontos no Campeonato Brasileiro. Pelo menos neste Campeonato Brasileiro. E aí é que está a questão. O Corinthians, de fato, vai ter que arrumar pelo menos 120 milhões de reais para se resolver com a FIFA e com esses clubes por causa do Transferban. Por quê? Porque o seu Augusto Melo contratou todo mundo, não pagou ninguém e, além de não pagar ninguém, não deu qualquer satisfação, não atendia os contatos, os e-mails, os telefonemas, e ignorava completamente. Então, o Corinthians contratar e não conseguir honrar, a gente está acostumado, certo? Agora, essa postura dos clubes de perda total de paciência, de não aceitar nenhum tipo de proposta de parcelamento, de absolutamente nada, de nem querer conversar, isso não tem a ver com a dívida. Isso tem a ver com a postura adotada pelo Corinthians, no caso representado pelo presidente e ex-presidente Augusto Melo. Esta postura dele que está levando a esta atitude irredutível dos outros clubes. Ontem, o André Costa, lá da Gazeta Esportiva, fez uma importante entrevista com o presidente do Tadieres. E, cara, ele desceu a lenha. É só clicar lá na matéria da Gazeta Esportiva, eu coloquei nos meus stories. Ele desceu a lenha no Corinthians e, assim, não tem conversa, não tem papo, é à vista. Porque ficou um ano aí tentando negociar, ver prazo e foi completamente ignorado. Então, Augusto Melo, além de não pagar, a maneira como ele tratou os seus credores foi talvez pior do que ele não ter honrado com o compromisso financeiro. Porque agora é isso. Porque nós temos aí, sei lá, cerca de 7 milhões do Shakhtar em relação ao Maicon, 40 do Rojas, quase 30 do Tadieres por causa do Garro, mais 40 do Félix Torres. Nós estamos falando aí na casa de 120 milhões com os impostos. É muito dinheiro que o Corinthians vai ter que conseguir à vista. E agora, a curtíssimo prazo. Senão vai continuar com o Transferban. Poxa, e se não conseguir esse dinheiro, vai perder ponto no Campeonato Brasileiro? Não vai perder ponto no Campeonato Brasileiro. A informação explicada a mim pelo Dr. Domingos é a seguinte: para você perder pontos no Campeonato Brasileiro não é algo automático. Você sofreu o Transferban se você não honrar com o compromisso desta dívida que está linkada ao Transferban por 3 janelas inteiras, ou seja, após
3 janelas de transferências inteiras sem conseguir chegar a nenhum tipo de acordo ou sem conseguir pagar essas dívidas relacionadas ao Transferban, aí sim o credor pode notificar a FIFA para a FIFA entrar em contato com o clube devedor, no caso o Corinthians, e aí se o clube não pagar, ele pode perder pontos. Então, na prática, esta é a primeira janela. Nós temos uma segunda janela em janeiro, ali na virada do ano, e a terceira janela lá no meio do ano que vem. Então, no meio de 2026, se o Corinthians completar, finalizar, terminar aquela janela do meio de 2026, sem pagar absolutamente nada, sem chegar a um acordo, continuar devendo para estes caras que o Corinthians está devendo agora, que já conseguiram o Transferban, aí estes clubes podem ir lá e notificar a FIFA. Se os clubes notificarem a FIFA chama o Corinthians e dá um prazo para o Corinthians. E aí o Corinthians vai ter que honrar com isso. Se aí então o Corinthians não conseguir de novo pagar absolutamente nada e nem chegar a nenhum tipo de acordo, aí a FIFA, junto ao seu comitê disciplinar, estuda a perda de pontos. E não existe uma regra para quantos pontos. Isso será decidido ali pelo comitê na hora, avaliando o caso, a reincidência, a fama e tudo mais. O comitê faz essa avaliação e aí aplica a punição dos pontos e aplica a punição. E é ali que a gente fica sabendo quantos pontos o clube pode perder. Muitas vezes são pontos suficientes já para gerar um rebaixamento. Se não gerar um rebaixamento e se de novo, depois da perda de pontos, o clube continuar sem pagar, continuar devendo, sem acordo, sem nada para estes clubes que já estão aqui desde agora pedindo, aí sim a FIFA junta de novo o seu comitê disciplinar, notifica o Corinthians e aí ela pode sim aplicar a punição do rebaixamento, tá? Então, esse é o passo a passo, é assim que funciona, não é algo automático, não pagou, perde ponto, não é assim, não é automático, precisa haver uma notificação, essa notificação chega no clube, o clube ganha um prazo, e isso tudo depois de 3 janelas inteiras, caso o clube não pague depois de 3 janelas inteiras. Então, essa história de perder ponto ou ser rebaixado, nós estamos falando aí, se chegar a este ponto, nós estamos falando de algo aí no final do ano que vem. Seria o caso, tá? Espero que o Corinthians não chegue a esse ponto, mas para agora, para 2025, não há esse risco, tá? Isso é informação, não é opinião. Fui conversar com o Domingos Zainaig, um grande advogado FIFA, que inclusive me deu um exemplo de um clube chinês e tudo mais que ele estava participando, e essa é a situação do Corinthians, tá? Pensando no lado FIFA, pensando no lado financeiro, infelizmente o Corinthians vai ter que arrumar 120 milhões, porque os caras não estão dispostos a aceitar nenhum tipo de parcelamento, nada parecido, por causa da maneira como o clube tratou estes credores em 2024 pela presença do Augusto Melo. E essa é a situação agora, complicada, né? Não adianta querer pensar em reforços, esquece, o Corinthians tem que fechar a casinha, não vai chegar ninguém, um abraço, a não ser que venha de graça, se não, meu amigo, é juntar dinheiro para pagar esses caras e tirar 120 milhões do caixa, não tem outro jeito, tá certo? Aliás, estamos agora em período de data FIFA, não tem jogos, o Corinthians volta a campo contra o Fluminense no Maracanã, jogo que o Corinthians não terá o Breno Bidon, aliás, que jogou muito contra o Palmeiras, na minha opinião, não terá o Breno Bidon suspenso. Em compensação, as boas notícias, Yuri Alberto, impressionante como esse cara se recupera rápido das lesões, já está treinando normalmente, vai reforçar o Corinthians contra o Fluminense, e olha, se o Memphis Depay, né, o Memphis Depay vai voltar, vai estar à disposição contra o Flu, a gente não sabe contra o Atlético Paranaense, mas contra o Flu ele vai estar à disposição, a gente pode ter Memphis Depay, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Guinegão. Muito se fala do trio Gin, mas cara, o Guinegão entrou nessa história aí, já acho que dá para chamar de quarteto, não dá para chamar de quarteto? Não dá para o Memphis ajudar um pouquinho mais o Garro e o Guinegão jogar ali mais perto do Yuri Alberto? Eu acho interessante, diz aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. O Corinthians pode ter os 4 à disposição a partir do jogo contra o Fluminense. Jogo que o Corinthians também vai ter o Matheus Bidu de volta, que cumpriu suspensão no derby, e o Mateuzinho também, que sentiu uma lesão, mas já está treinando normalmente. Então, contra o Fluminense, o Corinthians não deve ter o Breno Bidon, nem o Carrilho, machucados. O Ranielli, talvez, né? O Ranielli está com uma lesão no músculo, só que o clube não informou qual é o grau. Isso muda tudo, né? O grau da lesão, se é grau 1, grau 2, grau 3,
influencia demais no tempo de recuperação. Então aguardemos para entender se o Ranieri vai estar à disposição, se não, Ranieri, Bidon, Martinez e Carrilho fora. É bastante gente, hein, no meio de campo. Em compensação, voltam os dois laterais, Mateuzinho, Bidu, volta o Yuri Alberto, ixi, preguiça, volta o Yuri Alberto, Memphis vem, Gui Negão, Rodrigo Garra, a gente pode ter um time muito fortalecido nas laterais e na frente, mas em compensação, problemaço no meio de campo. Tá certo, gente, com preguiça aqui, querendo participar do vídeo latino porque alguém fez barulho aqui no corredor, a gente encerra esse vídeo aqui, deixa o seu like, compartilha com os amigos e fica atento, ó, que já tô subindo mais vídeos aqui na Salazar TV. Valeu, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.